Graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos estar iniciando mais uma matéria sensacional, uma matéria aí que na verdade, como toda a Bíblia, né, é inesgotável. Essa matéria começa hoje e na verdade ela continua daqui à próxima matéria, né? Então hoje a gente está iniciando 7 cartas do Apocalipse, que na verdade são os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Mas ela continua em escatologia em julho, de 12 a 16 de julho. Falar em escatologia, falar em Apocalipse, se torna inesgotável. Por quê? Porque são revelações que ainda não aconteceram, né? A gente vai ver que parte de aconteceu e parte está por acontecer ou está acontecendo atualmente. E o mais importante é sabermos que aquilo que está por acontecer se torna, na verdade, especulativo. Então você vai ter diversas opiniões e você não pode se fechar numa visão só. Você tem que entender que a coisa é grande, é vasta, você tem que entender que a coisa é abrangente. E por causa disso, então, a gente tem uma gama maior de livros a indicar, uma gama maior de livros a poder analisar. Todo livro que você for ler sobre escatologia ou sobre Apocalipse, você tem que pedir aí a direção do Espírito Santo para discernir o que é suposição humana, o que é uma hipótese e o que é doutrina, tá? Então, por exemplo, Jesus vai voltar, isso é doutrina, é certo. Arrebatamento, isso é doutrina, é fato. Vai acontecer um arrebatamento. Agora, hipótese suposta humana, nós vamos ter antes da tribulação, durante a tribulação ou após a tribulação, especulativo, tá? Então o que é certo? O arrebatamento, isso é garantido, isso é certo. Agora, quando vai ser? O próprio Jesus disse, dia e hora ninguém sabe. Então nós temos que aprender a distinguir, a separar a doutrina das suposições, a importância de nós analisarmos as duas coisas. Por outro lado, é uma matéria viva, é uma matéria que a cada ano que a gente estuda, ela vai se atualizando por causa do cenário do mundo, por causa de tudo que a gente está vendo. Nunca se esqueça que Jerusalém é o relógio do mundo, Jerusalém é o relógio de Deus na terra. A gente está vendo aí a guerra, os ataques, que na verdade é uma das guerras mais violentas que Israel já viveu nos últimos dias. A quantidade de ataques, bombardeios e mísseis foram aí absurdas que foram atacadas em Jerusalém. E por outro lado a gente vê as demais nações definindo apoio ou ao Hamas ou ao Israel. E definindo apoio ao Hamas, Hezbollah e tudo mais, vai estar definindo aí um cenário escatológico. Então eu tenho muitos livros a indicar que servem tanto para essa matéria 7 cartas do Apocalipse, como serve para essa matéria escatologia. Um deles que eu estou falando atualmente, estou lendo também, é esse aqui, Escatologia Essencial. Escatologia Essencial. Tudo que você precisa saber agora sobre o fim dos tempos, tá? Muito interessante a visão do Victor. Ele traz aí um resumo, uma essência. Esse aqui a gente indica, mas ele é uma visão preterista parcial, tá? Então é uma outra visão, uma outra forma. Escatologia Vitoriosa, do Harold Eberle e Martin Trench, tá? Então ele é da Chara, Escatologia Vitoriosa. Esse aqui que é um manual completo de escatologia, porém numa visão pré-tribulacionista, escatologia bíblica, um tratado sobre o fim do mundo. Erivaldo de Jesus, uma reflexão escatológica sobre a pandemia mundial de 2020, tá? Muito interessante, numa visão pré-tribulacionista. Esse aqui é um livro muito interessante, eu já falei dele em outras matérias, foi indicado aí pelo Dr. Adalto Lourenço, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, As Raízes do Código da Bíblia. As Raízes do Código da Bíblia. Tudo que a gente conhece hoje de Isaac Newton é apenas 30% dos seus estudos, porque 70% não foi divulgado, não é propagado, porque o livro de cabeceira de Isaac Newton era o Apocalipse. E 70% dos seus escritos é sobre o Apocalipse. Esse é um livro de Isaac Newton, tá? Então é um livro de Isaac Newton sobre
Apocalipse e livro de Daniel. Ele começa desde Gênesis, né, e um QI acima da média. Ele faz o cálculo de todos os personagens de Gênesis, quando nasceu, quando morreu, que período que estava vivo, quando nasceu filho, neto, bisneto, tataraneto, quantos anos tinha cada um deles. Então ele apresenta um apanhado geral muito interessante, muito importante, mas para quem gosta de estudar, tá? Não é um livro assim que você faz aquela leitura devocional de uma vez. Você tem que parar, tem que refletir, tem que estudar, tem que pensar no que ele está falando, e realmente traz aí um grande, agrega muitos valores aí ao conhecimento. Guia profético para o final dos tempos. Guia profético para o final dos tempos, enfrentando o futuro sem medo. Enfrentando o futuro sem medo. Esse é do Derek Prince. Derek Prince, pela Graça Editorial, é um autor que tem trazido muitas revelações tremendas. Esse aqui, ele é polêmico, mas ele é interessante, né? Palavra Profética, do Nailor Cartano da Silva. Palavra profética, e o foco que ele coloca é: o arrebatamento já começou. O arrebatamento já começou. É um ponto de se discutir, é um ponto de se analisar, mas ele faz uma análise completa do Apocalipse, versículo por versículo. Esse outro aqui, o mistério da profecia, esperança para um mundo em crise, Martin Feeling e Lauren Wade, tá? Então também muito interessante. Embora o título desse aqui seja Apocalipse para leigos, ele é bem profundo, tá? Ele é uma análise bem profunda e bem complexa, e você pode entender a profecia bíblica de Kenneth Gentry Jr., da Monergismo, editora Monergismo. Hector Torres traz aí um tremendo pensamento sobre a escatologia triunfante, tá? É um outro prisma. Esse aqui vai ser na mesma linha do escatologia vitoriosa, tá? Hector Torres já esteve ministrando aqui na Torre, né? Um grande homem de Deus, e ele fala sobre o glorioso futuro da igreja pela Instituto e Publicações Transforma. Esse aqui a gente já abordou em outras oportunidades, a futura guerra da igreja. A futura guerra da igreja, do Chuck Pierce, trazendo como podemos derrotar a anarquia e trazer a ordem de Deus na terra. O confronto que ele aborda é justamente contra o islamismo, tá? Uma visão contra o islamismo, tá bom? Esse aqui, conheça o profeta Daniel, Norman Schultz, da PES, tá? Traz aí um compêndio muito interessante, agregando aí aos estudos escatológicos. E esses 4 últimos são os livros que eu vou falar especificamente sobre 7 cartas do Apocalipse. Esse aqui é tremendo. O que Jesus diria à sua igreja hoje? Então ele é uma abordagem só das 7 cartas, tá? Então ele traz justamente as características de uma igreja autêntica. Através da visão das 7 cartas do Apocalipse, qual é a mensagem? O que Deus quer falar conosco hoje em cima das 7 cartas do Apocalipse? Editora Vida, um livro fascinante, muito bom. Esse é outro sensacional, as 7 igrejas do Apocalipse, mensagens, modelos às igrejas brasileiras do século XXI. Tá? Esse aqui, do Diego Nunes Araújo, pela Fonte Editorial, traz uma análise muito interessante. Esse aqui, Dr. Russell Shedd, que dispensa apresentações, Escatologia e a Influência do Futuro no Dia a Dia do Cristão. E esse último aqui, pelo Davi Soares, filho do R.R. Soares, ele faz uma viagem às 7 igrejas atuais, e tira as fotos e põe uma matéria de qual a realidade que está hoje. Hoje só está em ruínas, né? Mas nessa matéria ele apresenta o livro todo com fotos, o livro todo com reportagens e imagens, aí também para quem quer fazer um estudo mais profundo, tá? E esse aqui está em português e inglês, então dá para aí vocês poderem analisar uma coisa mais complexa
e mais interessante, né? Pegaram a apostila lá embaixo? Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa matéria, te louvamos por cada igreja, cada ministério, cada vida aqui representada. Clamamos, Senhor, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Vem, renova as nossas forças, vem, ó Pai, dá-nos a revelação da Tua palavra, perdoa as nossas falhas, fraquezas e manifesta a Tua glória e o Teu poder. Fala conosco, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua direção e a Tua revelação acerca da Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Como está aí na apresentação da apostila de vocês, Apocalipse sempre foi um livro muito cativante, extraordinário, ainda mais quando se entende o que Deus quer nos transmitir através desse livro. Apocalipse é o livro da revelação, não do enigma, não do oculto, mas da revelação, não do mistério. Então nós temos que estudar e entendermos o que há de acontecer. Agora, quando falamos das cartas às igrejas da Ásia Menor, é mais do que atual, é mais do que atual. Lembra que a gente sempre fala e analisa que as profecias elas podem ter 3 a 4 interpretações? No caso aí das 7 cartas do Apocalipse seriam 3 interpretações. Então o que acontece? Nós temos aí a primeira interpretação das 7 cartas do Apocalipse, o literal. O que significa o literal? Exatamente o que estava acontecendo nas 7 igrejas no período em que Jesus revelou a mensagem a João. Então aqui a gente já tem uma interpretação literal. Essa interpretação literal, realmente a igreja de Éfeso sofria um esfriamento do amor, realmente a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo. Então era uma mensagem literal para aquele dia que João recebe a revelação e envia às 7 igrejas. Mas também há uma outra interpretação muito interessante, a qual a gente observa que as 7 igrejas elas vão ter o período da história da igreja. Então houve um período da história em que a igreja se caracterizava como a igreja de Éfeso. Houve um período da história em que a igreja se caracterizava como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Filadélfia, como Laodiceia. Então essa é uma outra interpretação que a gente pode enquadrar nesses 2000 anos de história da igreja. Houve um período em que o foco maior da história da igreja eram as características de cada uma das 7 igrejas. Mas uma terceira interpretação também muito interessante é uma interpretação atual. O que é a interpretação atual? A interpretação atual é que dentro de cada igreja, dentro de cada grupo que se reúne, existe pessoas com as características de uma das 7 igrejas. Dentro de cada igreja tem pessoas que se enquadram na mensagem de Éfeso, tem pessoas que se enquadram na mensagem de Esmirna, tem pessoas que se enquadram na mensagem de Tiatira. Então tem pessoas que se enquadram em cada uma das 7 igrejas na igreja atual. Então o livro ele não fica só ultrapassado para o período antigo, mas ele também fica contextualizado para os nossos dias. Então ela se torna uma mensagem contemporânea, um grande alerta à nossa geração, e é tempo de despertamento, e como temos visto o perfil de cada igreja presente, não só no cenário denominacional, mas também como indivíduo, como cada crente, a importância acerca de cada um, de cada crente, uma igreja, porque na verdade igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo, e temos visto muitos dentro do corpo que são Éfeso, outros que são Esmirna, outros que são Pérgamo, outros que são Tiatira, outros que são Sardes, outros que são Filadélfia e outros que são Laodiceia. Então aí a gente observa exatamente esse perfil em cada uma delas. É tempo mais do que nunca de atentarmos para este alerta do noivo.
Se ele está voltando para buscar a noiva, ele dá instruções como ele quer encontrar essa noiva. A gente vai observar isso em algumas das suas parábolas, como por exemplo a parábola da dracma perdida. Quando o noivo assumia um compromisso com uma mulher, ele dava 10 dracmas. E se ela perdesse uma e no dia do casamento ela não apresentasse as 10, o casamento era cancelado. Então, na verdade, ela tinha que procurar diligentemente. Mas também a gente vê a parábola das 10 virgens, onde 5 estavam prontas, com azeite na lamparina, e 5 imprudentes estavam sem azeite na lamparina e adormeceram. Quando o noivo chegou, não deu tempo de preparar. Então nós vamos observar e estudar com carinho, mas não somente isso. Precisamos colocar em prática as instruções que o dono da igreja deu a cada parte para aquele que nele crê, para que naquele grande dia sejamos todos achados aprovados. Grande parte dessa matéria foi extraída do livro 7 Igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo, da CPAD. Eu não trouxe esse livro aqui, mas grande parte da matéria foi inspirada nesse livro do Steven Lawson. As 7 cartas estarão um pouco mais próximas, um pouco na próxima matéria que nós teremos de escatologia também, e nós vamos também observar que ela está ligada uma matéria a outra, com a matéria que nós vimos no módulo passado, cosmovisão missionária. Qual a tendência que vai estar o mundo daqui para frente. Então, nós temos aí as 7 cartas do Apocalipse, às igrejas da Ásia Menor. E diante das igrejas da Ásia Menor, você tem aqui todas elas hoje dentro de um território que se chama Turquia, dentro de um território que se chama Turquia. Então vamos dar uma analisada aqui, onde a gente observa. A ilha de Patmos é uma pequena ilha no mar Egeu, uma pequena ilha no mar Egeu. E dessa ilha de Patmos para a Turquia, Israel está aqui, e Turquia, nós temos então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então as 7 cidades estão hoje dentro da Turquia, que na época de João era a Ásia Menor, era considerada a Ásia Menor. Então, na verdade, essas cartas, elas são um grande alerta à nossa geração. É tempo de despertamento para que naquele grande dia sejamos achados aprovados. Sejamos achados aprovados. A única esperança para a mudança espiritual está com a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando o avivamento incendiar a igreja, ela irá espraiar-se por toda a terra, a viva igreja e o povo se arrependerá e o governo se voltará para Deus. Então a gente observa o que? Sabemos e temos ministrado nos domingos que há uma grande diferença entre a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, na verdade, elas são as primeiras chuvas que aconteceram lá em Atos 2. Qual o propósito da chuva temporã? Umedecer a terra para receber a semente, para frutificar. Último derramar do Espírito, a serôdia, que vai ser aí nos nossos dias, ela não tem esse propósito de frutificação. Então o avivamento que vai vir não é mais para frutos. O avivamento que vai vir é para amadurecimento. Amadurecimento. Tem muitas pessoas esperando um grande derramar do Espírito para uma grande mover de conversões. Não. Quem está afastado vai voltar. Muitas pessoas vão estar se convertendo, mas o foco principal não é esse. O foco é outro. Então, o avivamento temporã foi durante a cenáculo no Pentecostes, aonde começou aí as primeiras chuvas, e é claro, entre a chuva temporã e a chuva serôdia, houve derramares do Espírito durante esse período, durante esse contexto, que foram considerados avivamentos, né? Avivamento da Rua Azusa, avivamento de John Wesley, avivamento de Whitefield, os avivamentos da história dos avivamentos. A gente está até vendo a possibilidade de posteriormente colocar uma matéria sobre a história dos avivamentos, porque é fabuloso você
ver o que Deus fez em cada avivamento e como Deus se manifestou. As cartas, na verdade, são um alerta. O que é um alerta? É uma chamada de atenção. Presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção no que o noivo quer da igreja. O que Cristo quer para o seu povo, para a sua igreja. O mundo tem passado por mudanças avassaladoras. E o pior é que são mudanças que se levantam contra os princípios de Deus. A gente está vendo que o sistema desse mundo está querendo desconstruir a verdade da palavra de Deus. Está querendo desconstruir o Pentateuco, a lei moral, a lei de Deus. Isso literalmente é uma apostasia. Isso literalmente é um esfriamento. Então a liberação do aborto, sexo livre, pornografia, e tantas outras coisas que é uma preparação do governo de anticristo. A gênese do nosso problema nacional, ela é espiritual. Não é só no Brasil, a gente está vendo essa situação no mundo inteiro. Não é só econômico, nem educacional e nem assistencial. Nós precisamos mais do que nunca de mudanças legislativas ou mudanças sociais, mas que tragam o povo de volta para Deus. O povo de volta num arrependimento e quebrantamento. Mas não se esqueça que esse derramar da chuva serôdia nos dias finais é o que vai separar o trigo do joio. Então, como vai separar o trigo do joio, é necessário esses extremos, É necessário essa posição, assim como houve nos dias de Débora. A verdadeira mudança que tem que vir, ela tem que vir de dentro para fora. Uma mudança do interior para o exterior. Uma mudança no coração, e a única esperança para essa mudança espiritual é Cristo em vós, esperança da glória. Somente Jesus Cristo dentro do nosso ser. A igreja, ela é o agente de mudança em qualquer cultura. Por isso que Deus disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. 6 condições para 3 respostas. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Se quisermos um avivamento, esse avivamento tem que começar pela igreja. Tem que começar em nós. Como começa um avivamento em nós? Orando, jejuando, meditando na palavra de dia e de noite, restaurando louvor e adoração. Essa é a forma que nós vamos gerar o avivamento, que nós vamos trazer o avivamento para os nossos dias. A crise que nós enfrentamos, ela só será resolvida quando o avivamento incendiar a igreja e espraiar-se por toda a terra. Então, quando Deus disse a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor está trazendo um alerta, não ao governo, não à sociedade, não ao ímpio e ao pecador, que quando peca ele faz o que é natural da vida dele, mas à igreja. Se o meu povo, ou seja, se a minha igreja, claro que no contexto de Salomão, Deus estava falando ao Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Então, antes de Deus usar grandemente um homem, primeiro ele quebranta profundamente para que a sua glória possa refulgir através desse mesmo homem hoje. Sem ser quebrantado, ninguém pode ser usado e aprovado por ele. Então, a importância de nós estarmos atentos a essa realidade. O problema da sociedade é que a sociedade se afastou de Deus. Então nós precisamos de mudança que traga o povo de volta a um quebrantamento. A gente observa aí 1 ano e 4 meses de pandemia, quantos se desviaram, quantos que se esfriaram, quantos que apostataram da fé, quantos que na verdade não vem mais em culto, não vem mais em lugar algum, ou nem sequer
acessam aí as lives ou os cultos online. Isso é um esfriamento, isso é uma apostasia, isso é, na verdade, um período que nós estamos vivendo que já se enquadra ao sinal dos últimos dias. Então, quando a gente observa aí essa realidade, foi uma realidade que já aconteceu com o povo de Deus durante muito tempo, em muitas ocorrências na palavra de Deus. No período de Débora estava acontecendo isso. No período que a gente observa, precisamos de mudanças que tragam o povo a um quebrantamento. Débora se levanta para resgatar o seu povo. Agora, Débora era magistrada, ela era juíza, Débora era profetisa, né? A única profetisa aí do período, a única juíza mulher do período dos juízes. Então nós precisamos gerar essa mudança. O poder não está com a mídia, principalmente hoje com uma mídia vendida aí às ideologias socialistas, marxistas, enfim, né, as ideologias anticristãs. O poder está com a igreja, pois é ela que vai trazer esse arrependimento no povo, e o avivamento tem que começar em cada um de nós. A chave para transformar o mundo é avivar a igreja. Não é se os políticos se arrependerem, não é se o governo se arrepender. Deus não nos chamou para consertar o governo, Deus nos mandou avivar a igreja. Aviva a igreja e o povo se arrepende. Aviva a igreja e o governo se volta para Deus. A Europa diz que estamos caminhando para um período, uma era pós-cristianismo. Isso é apostasia. A igreja ela é a luz do mundo, a igreja ela é o sal da terra. Então é hora da igreja despertar do sono e atentar para o alerta das 7 cartas, a figura de Cristo ressurreto. Não é mais aquele cordeiro mudo que vai para o matadouro, aquele que foi crucificado, mas sim a figura ressurreta, e na figura dá para ver o seu caráter, dá para ver o seu ofício e dá para ver a forma como ele voltará ao mundo. É descrita por João na revelação do Apocalipse. Ontem pela manhã, no culto da manhã de escatologia, nós falamos exatamente sobre qual é a figura de Cristo hoje. Não mais o pequeno menino da manjedoura, não mais o Cristo crucificado, não mais o servo sofredor, não mais aquele que andou entre nós e fez milagres, mas ele está descrito de forma atual em Apocalipse capítulo 1. Então vai lá comigo para Apocalipse capítulo 1, aonde, na verdade, João vai apresentar um pouquinho da característica do nosso Senhor quando ele é arrebatado. Vai direto para o versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. O que isso representa? O sacerdote do Antigo Testamento, vestes longas com peitoral. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Então a gente observa aí essa figura de Jesus hoje: pés como latão reluzentes, olhos como chama de fogo, cabeça branca, né? Realmente
existe um Cristo glorificado, que quando voltar não mais vai ser o cordeiro mudo que vai para o matadouro. Quando voltar, ele vai ser o verdadeiro leão da tribo de Judá. Então, aliás, ele já é o verdadeiro leão, ele volta representando justamente a figura do rei de todas as coisas, né? Ao analisarmos essas cartas, nós vemos que os cristãos daquela época estavam enfrentando uma crise paralela à nossa que a gente está vivendo nos dias de hoje. Por quê? Porque havia uma crise política, havia uma crise social, havia uma crise moral, mas também havia uma crise religiosa, e as pessoas estavam apostatando da fé por causa da luta, por causa da batalha, por causa da perseguição do Império Romano. Então, hoje é hora de nós atentarmos para o alerta final das 7 cartas. Fica-nos aí uma pergunta, né? Por que estudarmos o livro de Apocalipse? E essa pergunta, ela é respondida no próprio livro, na própria abertura que João vai fazer no primeiro capítulo. Então, ele vai responder logo no versículo 3, que o porquê é porque o tempo está próximo. E hoje, muito mais do que na época que foi escrito, né? É importante você ter aquela visualização. Deus cria o mundo em 7 dias, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, sexto e sétimo. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Aí a gente vê aqui o primeiro dia, ou seja, o primeiro milênio, vai de Adão a Noé, né? De Adão a Noé. O segundo dia, de Noé a Abraão. O terceiro dia, de Abraão a Davi. O quarto dia, de Davi a Jesus. Jesus vem no quarto dia por quê? Porque foi no quarto dia que o Senhor estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, os astros, para governar a terra e para ser de sinal. Jesus é o sol da justiça e a estrela da manhã. Então ele vem no quarto dia. E aí então, se você olhar por esse prisma de 7 dias, o 7º dia é o milênio, né? Então o milênio você não pode considerar, porque a igreja foi arrebatada antes, e o milênio Jesus vem fisicamente e governa 1000 anos aqui nessa terra. Mas essas duas aqui, o quinto e sexto, são 2000 anos da igreja, né? Cada um desses dá 1000 anos. Vamos lá, ó. De Adão a Noé, nós temos aqui, ó, Adão, ano 0, Noé, 3000, ou passaram-se 1000 anos. Noé até Abraão, Noé, 3000, Abraão, exato, 2000. Então você tem aí mais 2000 anos. De Abraão a Davi, Davi, vamos ver onde está aqui, Davi, exatamente 3000 anos. Então falta 1000 anos para a vinda de Jesus. De Davi a Jesus, 1000 anos. Então a gente tem aí 4 dias exatos. Então quando Jesus diz que já está próximo o fim, ou já está próximo o dia do seu retorno, é olhando para esse quadro. Numa análise de 7, mais da metade já foi, 4. Só falta 2 anos para poder se cumprir. Quando a palavra de Deus traz essa visão, ela traz justamente essa realidade. Ano 1000, né, de Jesus ao ano 1000 depois de Cristo, houve uma grande perseguição. E nessa grande perseguição, realmente houve uma grande apostasia e tudo mais. E dessa grande perseguição até os dias de hoje, aonde haverá aí o arrebatamento, para se completar então esses 7 tempos, 7000 anos. Agora, a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 3 vai nos dizer: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Como eu falei ontem pela manhã, vamos destacar os 3 verbos principais aqui: lê, ouve e guarda. Bem-aventurado que lê. Quando você lê, você ativa o córtex frontal, que ativa aí o raciocínio, o pensamento, a imaginação, ativa aí a memória. Então, quando você lê, você está, na verdade,
usando a janela da alma, os olhos. Você lê, você introjeta a mensagem que você está lendo. Quando você ouve, você está ativando a outra janela da alma. Então, na verdade, o que acontece? Você ouviu, você está ativando a audição. Lê, visão, ouve, audição. Quando você soma os dois, lê e ouve, você guarda em seu coração. Só que o verbo guardar no original grego é coloca em prática. Pratica. Não é só reter no seu coração, mas é praticar. Então, a esse que faz a ação desses três verbos, ler, ouvir e guardar, será bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, na verdade, o livro de Apocalipse é um livro como uma bênção. É um livro que vai trazer a bem-aventurança. No Apocalipse, Deus promete uma bênção especial para os que leem. Deus promete uma bênção especial para os que ouvem. E Deus promete uma bênção especial para os que obedecem a sua mensagem. Aquele que lê é o pastor e ensina sobre o que está escrito. Aqueles que ouvem é o povo, ouvir e obedecer, e não só escutar. Muitos não querem estudar o livro porque diz que Apocalipse é um livro difícil, compreensão. Só que o Apocalipse é revelação. Eu tenho que analisar o livro de Apocalipse com o prisma de Deus. Então leia, medite, e você vai ver a revelação. É o livro que mais mostra Jesus majestoso e a realeza, a vitória de Cristo Jesus. E Apocalipse tem esse nome, Apocalipse, só no Brasil. Porque em todos os outros países e idiomas, ele é chamado de livro da revelação. Revelation, né? Livro da revelação. Se ele é o livro da revelação, ele é um livro que pode ser compreendido. É uma revelação e não um oculto, não um mistério. No original grego é apocalipses, e apocalipsis significa revelação. E revelação significa trazer ao entendimento que estava coberto, que estava encoberto. Interessante que o livro do Apocalipse são as últimas palavras de Cristo antes do cânon ser fechado, né? É o último livro a ser aceito no cânon. Por quê? Porque foi o último apóstolo a morrer do período aí da igreja primitiva. Então foi o Apocalipse porque eles pensavam, será que João estava em sã consciência quando ele recebeu essa revelação? Nós já falamos aí das condições que João viveu e passou antes de ir para a ilha de Patmos, né? Ontem até pela manhã a gente deu uma pincelada. O que acontecia? Estava diante de um período de perseguição terrível, e nesse período da perseguição Domiciano, ele ordenou que matasse João, né? Então jogaram João num tacho de óleo fervente em praça pública, faziam uma fogueira, colocavam ali um ferro que era justamente uma frigideira gigante, enchiam ali de litros e litros de óleo, colocavam aquilo para ferver, e quando esse óleo está borbulhando, eles jogavam então ali a pessoa para fritar a pessoa em praça pública, literalmente. E assim como aconteceu com os 3 que foram lançados na fornalha, assim aconteceu com João. Isso não está na Bíblia, isso é a tradição que nos conta, né? E a tradição nos afirma o quê? João não se queimou, João não teve uma lesão sequer. Foi como os 3 que foram lançados na fornalha, a qual saíram ilesos da fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecidas, e aqui, diante do óleo fervente, João sai. Como ele não morreu, como na verdade houve o milagre do Senhor, então o imperador mandou exilar ele na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era justamente um campo de concentração. A ilha de Patmos era um campo de tortura. Então, na verdade, o que as pessoas diziam quando estavam analisando os livros para ver se eles eram divinamente inspirados ou não? Não, Apocalipse, eu acho que
tacho de óleo fervente na vida de João mexeu com a cabeça, né? Se fosse nos dias de hoje, iriam dizer, surtou, né? Está surtado, foi aí absurdo e não devemos acreditar como um livro revelacional. Por quê? Porque ele fala coisas ali que aos olhos humanos eram incoerentes, né? Então o texto se tornou assustador. Imagina, no ano 100, falar que ia ser colocado uma imagem na mão direita e na testa. Utopia, né? Até 1990, do ano 2000, as pessoas diziam que era loucura, que era utopia, né? Colocar alguma coisa no dorso da mão direita. Hoje a gente vê que estamos sendo treinados para que a nova sociedade se acostume a apresentar a mão ou a testa para fazer leituras, né? Então a gente vê como que os tempos mudaram e o que a sociedade, o sistema desse mundo está fazendo. Se torna assustador se hoje as pessoas já têm medo acerca das revelações do livro de Apocalipse, imagine naquele tempo, né? João tinha justamente uma linguagem que trazia pânico e medo. Era uma luta para um texto sair da ilha e chegar à igreja. Não era sempre que as pessoas tinham permissão de poder visitar João na ilha. Mas quando alguém ia visitar João na ilha, João pegava um pedacinho de pergaminho ao qual ele tinha escrito a primeira carta a Éfeso, e ele falava, leva isso para a igreja de Éfeso. E escondia na roupa da pessoa, escondia em algum lugar, para que a pessoa pudesse chegar e ir até a igreja de Éfeso. Depois esses pedacinhos de pergaminho foram coletados, juntados, para poder sair então o livro do Apocalipse. Se ele escrevesse abertamente o texto, claro que ele não passaria na vistoria, claro que ele não passaria se alguém pegasse. João escreve algo que vai acontecer 2000 anos depois, né? Imagina, tudo bem, era uma mensagem literal para a igreja da época, houve no decorrer da história, mas uma mensagem que vai acontecer para nós. No ano 100, ele não tem a tecnologia virtual que nós temos hoje, o laser, os helicópteros de guerra, os tanques de guerra, e ele vê isso acontecendo nos dias de hoje, né? Como poder expressar um helicóptero atirando e matando um monte de gente? Eu tenho que tentar me transportar para a época de João e tentar entender, ou seja, o helicóptero de guerra, ele pode expressar como uma abelha que está jogando seu ferrão, só que a hora que o ferrão atinge a terra, incendeia o local que ele atinge. Eu tenho que entender que essa visão, ele não tem como falar helicóptero, ele não sabe que isso existe. Mas ele pode falar uma abelha gigante que sobrevoava e atingia com seus ferrões a terra e explodia o local que ela atingia. E aí eu tenho que entender e transportar para a linguagem dos dias de hoje um helicóptero de guerra que bombardeou uma região. Não sei quantos assistiram a cena do Hamas bombardeando Israel e o Dom protegendo a nação e destruindo o míssil nos ares. Imagina explicar essa visão há 2000 anos atrás, né? Então, você tem que tentar se colocar que naquela época faltavam palavras, não havia palavras no vocabulário para expressar a tecnologia, o avanço tecnológico e bélico dos dias de hoje. Mas João, com uma sabedoria divina, conseguiu trazer uma linguagem tão expressiva a ponto de não deixar o texto falho e nem ultrapassado. Se até hoje o mundo tem percebido que o mal está avançando, quem dirá a igreja? A igreja não pode continuar dormindo, nós precisamos despertar. É hora da igreja, dos ministros,
despertar do sono e unir as forças e lutar nessa guerra espiritual no campo da imoralidade, e querendo dizer justamente diante do que a sociedade está pregando, que o casamento é uma instituição falida e que relacionamento a dois é retrógrado, e enfim, tantas barbaridades que nós temos visto nos dias de hoje. O conceito do povo hoje do que é igreja está distorcido, pois estão responsabilizando a igreja de coisas que não é dela. Quer que a igreja solucione os seus problemas, que a igreja faça isso ou aquilo, ou então querem enquadrar a igreja em algum parâmetro. A igreja que João Batista pastoreava uma igreja no deserto, sem conforto, sem cadeiras, sem ar-condicionado, sem poltronas, e as pessoas saíam de todos os lados para ver a palavra que João Batista trazia, porque ele falava com ousadia e com autoridade, e a única coisa que atraía o povo para viajar quilômetros e ir ao deserto era a palavra que nela era pregada. Então nós temos que ser atraídos pela palavra. Muitas pessoas até os dias de hoje ficam somente atrás de movimento, ficam somente atrás de manifestações. Mas Jesus nos alerta que a gente não deve correr atrás dos sinais. Por quê? Porque o diabo pode usar sinais para enganar os escolhidos. Então o que vai sustentar a igreja da reta final é a palavra. O que vai manter a igreja da reta final é a palavra. Martinho Lutero, ele disse: deixa a igreja ser igreja. Muitos querem que a igreja seja outras coisas e não a igreja. Se a igreja se reunir só para orar e pregar a palavra, ela já está fazendo o seu papel, que é casa de oração, que é local da palavra de Deus. Muitos estão confortavelmente acomodados em seus templos e a igreja não está pressentindo a aproximação do inimigo. Então nós temos que estar alertas a essa verdade e despertar para essa verdade. Examinar as Escrituras em contexto. Examinar as Escrituras em contexto. Infelizmente, muitos locais que se reúnem hoje como igreja têm só palavras motivacionais, ou então coach, ou então uma visão de psicologia, terapia. É triste nós vermos alguns cultos pela internet que nem a Bíblia mais o pastor leva. Triste isso. Traz só uma palavra motivacional. E quando a gente faz um culto que prega só a palavra, as pessoas acham que está incompleto ou cansativo. Quando se estuda, nós optamos por estudar de maneira cronológica e expositiva, e muita gente não gosta. Porque, é só palavra, pastor, para que estudar a história do povo do Antigo Testamento? A gente estuda a história do povo do Antigo Testamento justamente para conhecer o Deus que nós servimos e sabermos como Ele age. E sabemos que, embora Ele seja o amor em pessoa, a plenitude do amor, Ele é juízo e justiça. Amém. Então, o que mantém a igreja de acordo com os parâmetros divinos é a palavra. Se tirar a palavra da igreja, ela se torna uma palestra, ela se torna um clube, ela se torna, na verdade, uma mensagem motivacional. Então, não tire nenhum verso fora do contexto original. Apocalipse capítulo 1, vamos lá, do versículo 1 a 11, e vamos ver a natureza desse alerta de Cristo, vamos analisar a preocupação com a igreja. Revelação, isso é muito interessante a gente desenhar. Preste atenção aqui. Escrevi bastante. O texto começa dizendo: revelação de Jesus Cristo,
Só que ele fala, a qual Deus lhe deu. Então, peraí, a revelação é de Deus, que Deus deu a Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo, que normalmente, provavelmente fosse Gabriel, que é o mensageiro, o anjo mensageiro, que pelo seu anjo as enviou e as notificou ao apóstolo João, que estava na ilha de Pátimos, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. E João, na verdade, verso 4 vai dizer isso: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicado às 7 igrejas da Ásia. João às 7 igrejas. Então veja, uma revelação de Deus, que Deus entregou a Jesus Cristo entregou ao anjo, o anjo entregou a João e João entregou às 7 igrejas. Essa é a cronologia, o propósito, essa é a forma como a mensagem chegou. João às 7 igrejas que estão na Ásia, hoje Turquia, que é a Ásia, né, claro. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Pátimos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então nós vemos aqui a natureza deste alerta de Cristo e a sua preocupação com a igreja. Agora, a partir do verso 12 a 16, nós vamos ver de quem veio esse alerta. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, na verdade resplandecente como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então aqui nós vemos de quem veio esse alerta. Esse alerta veio de Jesus majestoso. Agora, dos versículos 17 a 20, nós vamos ver qual deve ser a nossa resposta diante desse alerta. E eu, quem? João que está falando, quando o vi, caí a seus pés como morto. Por quê?
diante da presença da majestade, diante da glória de Deus, esse corpo não suporta. Esse corpo perde as forças. Você vai ver que outros profetas também, que tiveram uma visão paralela, também caíram sobre o seu rosto como morto. Daniel, Ezequiel, Isaías, quando vi, caí como morto, mas eis aqui estou vivo para todos, quando vi, caí como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, me dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Bom, a gente vai fazer esse quadro aqui posteriormente de novo, mas vamos entender uma coisa aqui. Ele vê 7 castiçais. Castiçais são 1, 2, 3, 4, 5, 7 pontas, que na verdade representam os 7 Espíritos de Deus. Mas ele também vê um que passeia entre os castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que passeia entre os 7 castiçais. O que são esses 7 castiçais? São as 7 igrejas. Então, na verdade, um castiçal representa Éfeso, que tem os 7 Espíritos de Deus, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que o que ele está dizendo é que sobre cada um dos castiçais ele vê um anjo. Alguns historiadores afirmam que, assim como sobre a cabeça de cada região existe um principado e uma potestade, sobre cada igreja existe um anjo de Deus, um príncipe de Deus, guardando a igreja. É provável que sim. É provável que, mediante essa revelação, ele pudesse ver um anjo de Deus, um anjo específico, como um príncipe de Deus, para guardar. Só que também a palavra anjo aqui, ela pode dar a conotação de mensageiro ou pregador, mensageiro ou pastor daquela igreja. Mas se for o pastor, fica só para aquele período. Ele morreu, sepultou junto a mensagem? Não. Se for um anjo, fica para aquela região ou para aquela igreja durante muito tempo. E aí então a gente vê qual deve ser a nossa resposta: de humilhar, de cair, de santificar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Devemos sim examinar as Escrituras, mas em relação ao todo, a Bíblia inteira. Analisar o livro dentro do contexto e entender para quem está sendo escrito, em qual época e qual o sentido da mensagem que está sendo escrito. Algumas coisas a gente deve perguntar sempre ao texto. Quando esse alerta foi dado? Esse alerta foi dado antes de se fechar o cânon, antes de se fechar a vara de medir dos livros divinamente inspirados. Segunda pergunta: em que circunstâncias esse alerta foi dado? Esse alerta foi dado quando o último apóstolo que estava vivo estava preso na ilha de Patmos. Terceira pergunta que devemos fazer: para quem que ele envia a mensagem? Para 7 igrejas que estão na Ásia. Espera aí, se as igrejas não estão em Jerusalém, então na verdade elas são para a igreja dos gentios. Se
Se elas são para os gentios, elas são para nós, que somos a igreja de Jesus Cristo. Veja que ele não tem revelação para a igreja de Jerusalém, ele não tem revelação para as igrejas ali que Paulo abriu na região, que Pedro ministrou ali na região de Jerusalém. Foram igrejas gentílicas da Ásia Menor. Qual o significado? Um alerta que vem da parte de Deus, que Deus deu a Jesus Cristo, que Jesus Cristo entregou um anjo mensageiro, que esse anjo mensageiro entregou a João. Então, na verdade, essa estrutura. Há uma discussão a respeito do período da tribulação, acerca de pré-tribulacionismo, tribulacionismo ou pós. Nós não devemos nos amarrar a essa revelação. Por quê? Porque a escatologia tem muito mais do que ficar discutindo quando Jesus vem. A escatologia tem muito mais do que ficar tentando descobrir, adivinhar que período vai ser. O Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. Se ele foi escrito para a igreja, ele foi escrito para o gentio salvo. Então nós precisamos desconstruir essa preocupação. É pré, é mid ou é pós? Não fica brigando se é pré, se é mid ou se é pós, porque na verdade o que mais importa é a hora que o Senhor te chamar, você esteja pronto. Isso é a mensagem que mais importa. É bem fato e verdade que a gente vai encontrar aí pessoas defendendo com unhas e dentes o pré-tribulacionismo. Só que a Bíblia nunca apresenta um rapto oculto, um rapto secreto. A Bíblia não traz essa visão de um rapto secreto. É dedução e interpretação. E aí então nós temos que desconstruir essa mentalidade de pré, mid ou pós. Precisamos sim analisar a Bíblia como um todo, não tirar nenhum versículo do contexto original e devemos examinar as Escrituras em relação à Bíblia inteira, a interpretação completa dessa visão. Antes do intervalo, então, vamos analisar 5 chaves que revelam o significado desse livro. A primeira chave é a revelação de Jesus Cristo, de como Ele é agora, seus olhos como chama de fogo, não mais como cordeiro mudo que vai para o matador. Olhos como chama de fogo, Ele é o verdadeiro olho que tudo vê. Ele é o olho que vê não só o exterior, mas o interior, a motivação. Muitos, quando pensam em Jesus, ainda têm a imagem mental de um pequeno menino da manjedoura. Outros, quando pensam em Jesus, veem um Cristo morto e crucificado. Outros, quando pensam em Jesus, veem como servo sofredor, que tomou as chicotadas e foi cuspido e humilhado. Quando nós oramos, nós temos que ter a imagem de Jesus com Jesus glorificado, com Jesus vivo, majestoso, com toda a autoridade, todo o poder, com Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Esse é o que está vivo, esse é o que ouve as nossas orações, esse é o que voltará montado num cavalo branco majestoso. Os servos de Jesus, eles têm que entender esse livro revelado através do Espírito Santo. Então veja, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O qual, ou seja, João, testificou da palavra de Deus. Aquele que caminhou com Jesus, que era testemunho ocular, que estava vivo, do testemunho de Jesus e de tudo que tem visto de revelação. Quando fala brevemente, nós devemos lembrar que para Deus um ano é como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
Salmos capítulo 90, Salmos 90, versículo 4 vai nos dizer isso. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Toda vida cristã, ela tem que ser regida pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8 nos diz que fomos salvos pela graça. Tito 3, 7 nos diz que fomos salvos pela graça. 1 Coríntios 15, 10 nos diz que crescemos pela graça. 2 Coríntios 12, 9 diz que recebemos o poder pela graça. 1 Pedro 1, 2 diz que a graça dirige toda a vida cristã. Então, em Cristo, o ser humano é importante. Ele o ama profundamente e é através de nós que Jesus trabalha nesse mundo hoje. 1 Pedro 1, 5 a 9. Se você perdeu algum dos textos, depois você recebe a gravação e aí você revê na gravação. Está na apostila. Está na apostila? Está na apostila. Então tá. A graça, Apocalipse 1,4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é presente. Mas ele era já no passado, mas ele também será no futuro que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A revelação é para todos os servos de Deus, para todo que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quem? O Espírito Santo de Deus. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Apocalipse conta 2 histórias paralelas, uma nos céus e a outra na terra. Enquanto está acontecendo uma nos céus, está acontecendo outra na terra. Nós temos que discernir quando ele tem a visão do céu e quando ele tem a visão da terra. Quando o que ele está narrando vem da parte espiritual divina, quando vem da parte material humana. João está na terra, mas você vai ver que ele vai dizer algumas vezes: e vi no céu uma voz que me disse, sobe aqui e vê, João. João está no físico, carne na terra, mas ele é chamado aos céus no espiritual. Por isso que João vai dizer, vi do céu. Então ele está no céu, vendo para a terra, uma outra dimensão. Não tem como colocar alguns trechos do Apocalipse no cronológico. Por quê? Quando você entra no Kairos de Deus, o que é Kairos? Kairos é o tempo certo, o tempo exato, o tempo de Deus, o tempo absoluto. Quando se entra no Kairos de Deus, no Kairos de Deus não tem passado, presente e futuro. No Kairos de Deus, ele vê ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro diante dos seus olhos. Ele vê uma cena, por exemplo, quando narrar aí que Lúcifer é lançado dos céus para a terça parte das estrelas, espera aí, isso aí aconteceu antes de Gênesis. Mas ele está vendo exatamente como o futuro, também o tempo cíclico de Deus que se repete. Então, quando falamos dos 7 anos de tribulação, por que a gente sabe que são 7 anos? Por causa das profecias do Antigo Testamento, por causa do período de Daniel, por causa das 70 semanas de Daniel. Nós podemos, e quando estudarmos o livro de Daniel, nós vamos dar a data exata de cada uma das semanas. Mas o que acontece? 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas de anos. E aí então falta uma semana só.
E essa uma semana que falta, a 70ª semana, é a semana da grande tribulação. Se vamos estar na terra ou não, isso é uma incógnita. Tá? Eu, particularmente, mudei minha visão. Né? Se você pegar as matérias passadas e você ouvir os áudios passados, você vai ver que a gente estava sempre defendendo o pré-tribulacionismo. Mas o próprio Dr. Russell Shedd, antes de morrer, ele fez uma gravação de uma mensagem pedindo perdão à igreja brasileira por ter ensinado o pré-tribulacionismo. Em uma das suas últimas mensagens, ele explica que, fazendo uma análise mais apurada, ele viu que a igreja passa sim pela tribulação. E grandes homens estudiosos aí, como o Dr. Hernandes Dias Lopes e outros mais, que defendem totalmente o pós-tribulacionismo, que acreditam no pós-tribulacionismo. Então, nós ficamos com a posição, dia e hora ninguém sabe, mas devemos estar preparados. Se vier uma tribulação, não é antibíblico, não é herege. E como nós estamos vendo essa última guerra que estourou em Israel, dessa guerra, dentro dos próximos meses ou até anos, pode-se definir o anticristo e pode-se ordenar a construção do terceiro templo. A gente vê que não só islâmicos atacaram o Domus da Rocha, mas também um dos mísseis atingiu a esplanada do domo, a esplanada do templo. Se abalou as estruturas daquele templo, da mesquita, o Domus da Rocha, que é a abóbada dourada, vai ter que ser destruída, vai ter que ser demolida, e nessa demolição então já entra o acordo para se reerguer o terceiro templo de Salomão. Se nós vermos a construção do terceiro templo, ela é o sinal, ela é o start da grande tribulação. Então aí vão ser 7 anos de um acordo de paz, aonde o líder que vai se levantar vai quebrar o acordo na metade do período cumprido. Nos 3 anos e meio ele quebra o acordo de paz. Então esse período é chamado de tribulação e esse período de grande tribulação. E quem se levantar para coordenar essa construção ou também para ordenar a construção do templo, esse é o anticristo. Tá? Então os 7 anos da tribulação na terra é justamente esse período que a gente tem que estar atentos, que numa visão pré-tribulacionista seria o período em que estariam as bodas do Cordeiro no céu. Mas hoje a gente tem um outro entendimento acerca desse texto, dessa interpretação. Todos esses PowerPoints, todas essas telas aqui do PowerPoint estão no Facebook, gratuito para vocês. Na hora que vocês entrarem no Facebook, vocês podem colocar Rede de Ensino Instituto Jaffa. E aí você vai lá no Facebook em álbuns. E nos álbuns você vai encontrar todos esses PowerPoints que estão aqui, não só desse, como de outras matérias também. Esses livros eu não tenho nenhum para venda, tá? Nenhum para venda. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ele aqui, você vai escolher qual que você vai querer, tá? Eu não sei qual que é o preço atual, mas se você quiser escolher algum deles, você vai fazer a sua encomenda e me enviar o pedido no celular, tá? Pode tirar foto e enviar no celular, ou pode escrever e enviar no celular, mas você vai fazer o pedido, qual que te interessou e qual que você tem interesse em ter, tá? A gente não tem aí na loja nenhum desses livros.